Vamos lá, então. Começando, defesa do Estado e das instituições democráticas, matéria aí de direito constitucional, né? Vamos embora. Vamos que vamos. Vamos lá. Então, vamos começar aqui, pessoal. Como é que você defende o Estado, né? O establishment, o sistema? Nós temos a Constituição Federal, dispositivos, tudo bem, limitativos, dispositivos de proteção, um backup, vamos dizer assim, para que o Estado não morra. E aí, no nosso artigo 5º da Constituição, fala que não haverá estado de exceção. Tá? Essa é a regra. Não haverá estado de exceção. Porém, quando é para proteger a sobrevivência do próprio Estado, se institui o sistema de crises. O que é o sistema de crises? Um estado de exceção. É um Estado, ele muda a forma dele de organização para se defender, para se proteger. E aí deixa de ser um Estado democrático e passa muitas das vezes até ser ali um estado de exceção. Não chega a ser uma ditadura, tá, gente? Em tese, né? Na prática, sim, né? Mas foi o que aconteceu, inclusive, no regime militar. Os militares, né, não vamos entrar aqui em ideologia nem política, mas segundo os militares, né, havia ali uma ameaça ao sistema democrático, né, de governo. Então, era necessário que fosse ali as forças armadas interviessem, etc. E tudo, e durou 21 anos essa intervenção, né? Era algo temporário que durou 21 anos, né? Então, por isso que nós temos princípios aqui, num estado de exceção, para preservar ali o Estado democrático de direito. Legalidade, né? A legalidade formal é substituída por uma legalidade extraordinária. Como assim uma legalidade extraordinária? São feitas leis temporárias, né? São feitas leis ali temporárias que vão perdurar naquele estado de exceção. Beleza? Tranquilo? Perdão, pessoal. Vamos lá, então. Tranquilo? Então, Código Penal, Código Processual Penal, ok. Mas podemos ter leis ali temporárias, poderíamos até ter supressão dessas leis, né? Para que haja ali uma lei que vigore naquele período. Necessidade, para que não haja golpe, né? Tem que ver se foi necessário instituir aquele estado de exceção. E temporariedade, né? Para que não vire uma ditadura. 21 anos, né? De 65 a 84, que é isso? Né? Então, quais são, então, esses estados de exceção que o nosso país ele pode viver, né? Que a nossa máquina pública pode impetrar? Estado de defesa, estado de sítio, é o que nós vamos estudar. Em outra parte aqui nós temos a intervenção federal, tá, pessoal? O que acontece nas favelas e tudo mais, a pacificação, que é a responsabilidade do Estado, ali, a segurança pública, mas a União ela intervém, né? Porque o Estado não está dando conta. Mas aí a gente vai ficar só com o estado de defesa e estado de sítio, tá, pessoal? E o que impede que esse estado de exceção ele vire uma ditadura? Proporcionalidade, outro princípio, e controle político e judicial, tá bom? Para que não haja excesso, desvios, abusos de poder. Enquanto tiver em estado de exceção, a Constituição Federal ela não pode ser emendada, ou seja, paralisa, tá, as votações, formulação de emendas constitucionais, tudo bem? E o governador, gente, dá a entender que, vamos lá, supor que o governador não está dando conta. Vamos supor que é um estado rebelde, que é a independência de Minas Gerais, por exemplo. Igual aconteceu na Farroupilha, igual aconteceu em São Paulo, né? Em 32, 34, alguma coisa assim, né? 32, né? O estado ele quer se separar, a secessão, a independência daquele estado. Dá a entender que o governador ele vai ser afastado. Não, o governador não será afastado. Mas vai dar ruim. Então vamos começar? Estado de defesa e estado de sítio. Vamos lá. Eu já vou te falando aqui, a gente não está fazendo mais exercícios, mas eu já vou te falando como é que cai, né, nos exercícios. Fique ligado.
O estado de defesa pode ser preventivo antes da ameaça grave ou repressivo após a ameaça grave. E qual é o conceito de estado de defesa? Na verdade, para a finalidade, para preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social de ameaças graves. Aí coloca lá, de ameaças pequenas, médias, não, de leves, médias, não, graves, gravíssimas, não, graves, ipsilis, pessoal. Ou também a iminente instabilidade ou calamidade de pequena, média, não, de grande proporção. Então, essa é a primeira pegadinha de prova. Ele muda esses adjetivos, grave e grande. Bota aí, estado de defesa, GG. Estado de defesa veste GG. Quem que vai ali, então, decretar o estado de defesa, gente? Presidente da República. Tudo bem? E aí, como é que cai na prova? Falando que o estado de defesa precisa que o Congresso aprove. Não, gente, não precisa que o Congresso aprove. Tudo bem? O presidente ele pode decretar, diferente do estado de sítio, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que o Congresso tem que aprovar. Ah, Robson, mas você não acabou de falar aqui que o presidente, em 24 horas, vai submeter esse pedido ao Congresso? Sim, mas é só uma mera formalidade. Tudo bem? Toma muito cuidado com essa primeira pegadinha. Às vezes também a banca gosta de brincar. Né? O presidente em 24 horas, o presidente em 48 horas, não, 24. Submete ao Senado, não, o Senado, gente, é a Câmara Alta, tá? Câmara Baixa, Câmara dos Deputados Federais. Juntando os dois, forma um megazord, que é o Congresso Nacional. Então, ele envia para o Congresso Nacional. Tudo bem, gente? Nós temos a mesa do Senado, nós temos a mesa da Câmara dos Deputados Federais e nós temos a mesa do Congresso. Você não precisa saber quem forma a mesa do Congresso. Você precisa saber que o estado de defesa é enviado para o Congresso Nacional. O Congresso, olha aqui, ele se manifesta depois que já foi decretado. Ele, por 10 dias, em 10 dias, ele vota por maioria absoluta se aprova ou não, mas o estado de defesa já foi decretado. Isso aqui é só uma mera formalidade. Muita gente confunde um negócio tão simples. Tudo bem? É porque o estado de sítio que precisa da aprovação do Congresso. Fechou? Gente, tem uma outra formalidade também, além dessa. Nós temos no Poder Executivo, quem fez a prova da penal efetivo viu isso, que nós temos dois órgãos consultivos, que é o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Esses dois órgãos, gente, eles são ali de ajuda do presidente, tá bom? Gente, antes do presidente decretar o estado de defesa, ele não precisa de autorização do Congresso, não precisa de autorização desses conselhos, né? Mas é obrigatório que ele faça a consulta prévia. E esses conselhos vão falar assim, ó, é legal, é conveniente, é necessário. Não, não é legal, de legalidade, não é conveniente, não é necessário. Beleza? É obrigatório. Ô, Robson, vamos supor que o Conselho da República e também o Conselho de Defesa Nacional, eles falem não, não é necessário, não é legal, não é conveniente. Mesmo assim, o presidente da República pode decretar o estado de defesa. Sabe por quê? Porque não é vinculante. Tá aqui, ó, é só consultivo. Não é vinculante, pessoal. Tudo bem? Então, vou botar aqui, ó, o consultivo não é vinculante. Então, mesmo que eles falem não, o presidente pode. Viu quantas pegadinhas que nós já temos? Gente, o estado de defesa é no país inteiro? Não. É só no local restrito e determinado onde está tendo ameaça grave ou a calamidade de grande proporção. Por exemplo, Petrópolis. Tivemos uma calamidade de grande proporção? Sim. Pode ser instaurado ali um estado de defesa ali. Geralmente o pessoal instaura uma calamidade pública, essas outras coisas, tá? Mas, se for o caso, sim, de área restrita, uma calamidade de grande proporção. Beleza, pessoal? Questão ali de um exército estrangeiro, por exemplo, né? Forças Armadas estrangeiras nos invadindo. Começa com o estado de defesa. Às vezes eles não invadiram ainda, mas vão invadir. Já faz o estado de defesa aqui, ó, preventivo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Duração do estado de defesa, 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, 30 dias. Toma muito cuidado, só essa prorrogação, tá? Porque no estado de sítio é 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30. Beleza? Então, toma cuidado com essas pegadinhas que eu falei muito aqui. Fechou? Para a gente terminar,
Tem mais duas coisinhas. Lembra que eu falei que é um estado de exceção? Por que é um estado de exceção, Robson? Porque alguns direitos fundamentais, garantias fundamentais são ali suprimidas. Então vamos lá. Algumas medidas coercitivas também afloram, né? Restritivas, olha aqui. Direito de reunião, inclusive de formar associações, ele é restringido. Sigilo de correspondência, sigilo das comunicações telegráficas e telefônicas. É quebrado esses sigilos para que o Estado tenha mais liberdade para descobrir os podres, né? E em caso de calamidade pública, pode ocupar bens e serviços públicos. Tudo bem, gente? Então, uma escola pode virar um abrigo. Um hospital pode ficar com o hospital mesmo, vai precisar. Beleza? Uma escola pode virar ali um centro de distribuição. O ginásio dessa escola pode virar ali um alojamento, um refeitório. Beleza, pessoal? Isso são medidas que vão... O direito de reunião pode ser... Gente, não é abolido, anulado, suspenso. É restrito. Qual que é a diferença? Vamos lá. Um direito revogado, ele não existe mais, né? Um direito suspenso, ele é eficácia zero por algum tempo, depois ele volta. Restringido, de 100% de eficácia, ele volta ali para, tipo, 30%. Vai restringir, entende? Restringe ali o direito, esses direitos de correspondência, questões telegráficas, telefônicas, direito de reunião. Tudo bem, pessoal? É restringido isso. Até tem, mas é menos. É mais fiscalizado pelo Estado. E as duas últimas questões muito importantes. A prisão, a última questão. Se o caboclinho faz um crime contra o Estado, olha aqui, geralmente hoje, gente, nossa Constituição Federal, quem pode prender flagrante delito, a polícia deve, né, os órgãos de segurança devem, e qualquer um do povo pode, de acordo com o Código Processual Penal. Tirando isso, pessoal, nós temos um juiz, através de um mandato de prisão, beleza? A autoridade judiciária, ele pode ali prender. Fechou? Aí nós temos as questões militares, que nós não vamos entrar nesse caso de transgressão ou crime militar. Mas a regra é, quem pode prender? O juiz. Aqui no estado de exceção, do tipo do estado de defesa ou estado de sítio, porque o estado de sítio vai ter tudo isso aqui, tá, gente? Mais algumas coisas a mais, ele é mais grave. Aqui, o executor mesmo da medida, o próprio policial, ele pode te prender por até 10 dias. Não passa de 10 dias. É claro que ele vai comunicar imediatamente essa prisão à autoridade judiciária, tá? Mas ele mesmo pode prender. Olha que doideira. Beleza, pessoal? Então, por até 10 dias, salvo-se autorização do juiz, que pode passar desses 10 dias. Olha que doideira. A própria polícia não precisa, então, de uma autorização judicial para te jogar atrás das grades por até 10 dias, ou, se o juiz autorizar, por mais de 10 dias, inclusive. Gente, se ele te prender, você vai ter declaração do seu estado físico ou mental, né? Eu estava com um arranhãozinho aqui, vai ficar constando lá. A vítima pode solicitar exame de corpo e delito, é facultativo, aí cai lá na prova falando que é obrigatório. E vem falando que, de acordo com o Código Processual Penal, de acordo com a Constituição, que vem falando lá da incomunicabilidade do preso, não tem acesso a advogado, aos familiares, a alguma pessoa indicada, não tem direito à bendita ligação, né? Que está previsto no artigo 5º, de comunicar-se ali com a sua família, né? Ou com a pessoa indicada. Gente, essa incomunicabilidade, ela está suspensa, com efeito suspenso. Não pode incomunicabilidade em nenhum caso, nem no estado de exceção, no estado de defesa, estado de sítio. Tudo bem, gente? Então, toma muito cuidado com essas questõezinhas, ameaça grave, grande proporção, se ouvir ali os conselhos é obrigatório ou não, se acatar a decisão dos conselhos é obrigatório ou não, quem decreta o estado de defesa, em quanto tempo que manda para o Congresso, se é obrigatório que o Congresso aprove ou não, né, esse estado de sítio, ou ele pode ser impetrado, decretado, independente de autorização do Congresso. Duração, se pode prorrogar, por quanto período, né, por qual período. Medidas coercitivas e essa questão da prisão. Muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado. O estado de sítio, gente,
tem as mesmas características, as mesmas medidas, questão de prisão, mesma coisa das medidas coercitivas, e tem coisa a mais além delas. A gente vai ver aqui, ó, do outro lado. Tudo bem? Vai ter a mesma coisa, beleza? Vamos lá, então. Gente, quando o estado de defesa é o mais light, ele falha, aí tem que engrossar o caldo. E como é que engrossa o caldo? Estado de sítio, tá? Então, ó, grave repercussão nacional, cuja ineficácia do estado de defesa já foi constatada. Então, é um estado simples. Quando que é o estado de guerra qualificado? Guerra, meu irmão. Guerra, meu irmão. Tá bom? Vamos lá. Como que funciona? A mesma coisa. Presidente da República, ele ouve os conselhos, igual no estado de defesa, obrigatoriamente, previamente ele tem que ouvir. Não é vinculante a opinião, tá? É só consultivo. Ok. Mas diferente do estado de defesa, que lá não precisa autorizar, aqui o Congresso ele tem que autorizar. Tudo bem? Então aqui é um ato vinculante do Congresso. Como assim vinculante? Se o Congresso falar não. Poder Legislativo, Congresso Nacional, composto pela Câmara Baixa, Câmara dos Deputados, mais Câmara Alta, Senado. 513 deputados federais, mais 81 senadores disseram não. Vai vincular essa decisão ao Poder Executivo. A gente vê no início da Constituição Federal falando que os poderes são ali independentes e autônomos e convivem harmonicamente entre si. Nessa hora aqui vai ter embate, porque o presidente quer decretar estado de sítio. E o Legislativo, que é o Congresso, fala não. É um ato vinculante. E discricionário do Congresso. Ele tem o poder de falar sim ou não. Tá bom? Então, aqui, o Congresso vai ter voz, diferente do estado de defesa. Gente, no estado de defesa nós temos um único decreto. Aqui nós temos 2 decretos do presidente da República. O primeiro é falando o tempo de duração das medidas coercitivas. Vai durar 30 mais 30 mais 30, né? Já o segundo decreto fala quem vai executar esse estado de sítio, as Forças Armadas, não sei o quê. A área que será abrangida, tudo bem? Porque não é o país inteiro. Então, não é todo o país, os 26 estados, mais ali a unidade administrativa, né? O distrito administrativo, não, tá? É uma área limitada. Duração. No estado de sítio simples, 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30 e pode ir. Estado de defesa é só mais uma única vez que pode prorrogar, né? E no estado de sítio qualificado, que é nos casos de guerra, é por quanto tempo durar a bagaça da guerra. Beleza, pessoal? Ok. Vamos agora para as medidas coercitivas, todas do estado de sítio, de defesa. Todas. Beleza? Todas. E mais algumas. Vamos lá? Correspondência e comunicação, nós já falamos. Gente, não é suspensão. Tá? É restrição, vai restringir. Continua existindo, mas com uma eficácia muito menor, com uma fiscalização muito maior. Prestar informações, liberdade de imprensa, radiodifusão, televisão, restringe o direito de propriedade no sentido de busca e apreensão domiciliar. Fica muito mais fácil. Você chegar na casa do cara e quebrar o guarda-roupa dele para achar ali as coisas, né? É muito mais fácil. Fechou, pessoal? Qualificado é a questão da guerra, né? Então, gente, na guerra, gente, olha que doideira. Desde que obedecido os princípios, quais princípios? Aqui em cima. Os princípios. Legalidade, necessidade, temporariedade, proporcionalidade, controle político e judicial. Obedecendo esses princípios no qualificado e com autorização do Congresso, salvo engano, 2/3, tá, pessoal? 2/3 aí aprovado pelo Congresso.
qualquer restrição. Qualquer restrição ao direito fundamental. Não é suspensão, não é abolição, cancelamento, perda de direitos. Não, é restrição. 100% de eficácia é 30%, os outros 70% é tudo fiscalizado pelo Estado. Qualquer restrição a qualquer direito fundamental do artigo 5º, por exemplo. Ok? Direitos sociais, trabalhistas, políticos, de nacionalidade. Tudo bem, pessoal? Ô, Rob, você falou então de legalidade lá, necessidade, proporcionalidade, temporalidade, beleza, mas você não falou de controle político. Ah, sim, beleza. Tanto no estado de sítio e defesa, nós vamos ter um controle judicial e um controle político. Aí a banca faz pegadinha. Quem vai fazer esse controle é a mesa do Senado. Não, mesa do Congresso. Tá, gente? Mesa do Congresso. É um controle político, aonde nós vamos ter 5 membros, tá? Que vão fazer esse controle. É a mesa do Congresso composta por 5 membros. Vão fazer relatórios, tá? Onde o presidente tem que mandar tudo que está acontecendo, os presidentes da República, tá? E ele tem que falar tudo que está acontecendo lá, tá? E nós teremos um controle judicial feito pelo judiciário. Em caso de irregularidade, abuso de poder, nesse caso aqui, por exemplo, da prisão, tá? Então, opa, pode ser o executor da medida, ok, mas tem que comunicar imediatamente à autoridade judicial, entendeu? Não é ao léu, não, tranquilo? Então, toma muito cuidado com isso aqui. Ô, Robson, vamos supor, isso já caiu em prova, por isso que está aqui, né, gente? Vamos supor que quando o presidente ele quer decretar o estado de sítio ou o estado de defesa, porque independente, do sítio não precisa da aprovação do Congresso, mas eles têm que votar. E o de defesa já precisa, né? Que se o Congresso falar não, é não. Vamos supor que o esteja de recesso, que esses caras trabalham muito, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, eles nem aparecem lá. Começa a trabalhar em março. No meio do ano também para, né? Julho todo ali, acabou. Volta só em agosto. Então, não trabalha muito. Vamos supor que eles estão no recesso parlamentar. E o presidente, no meio do recesso, ele está de sítio, sabe? A Rússia atacou. O Putin fica puto lá e aí deu ruim. Aí todo mundo morrer, tá? Só avisando. Nem que o exército russo, né? Já esperava mais. Não que eu quisesse mais, mas bem. Mandaram os novinhos na frente também, né, coitado? Mas enfim, guerra é sempre uma desgraça, independente da vitória. Não há vitória na guerra, essa é a verdade. Mas enfim, aqui ia ser aniquilado, tá? Por mais bizonho que os russos fossem lá, a gente é pior. Então, recesso, estado de sítio. Só que aí o deputado federal está em Malibu, né? O outro está na Suíça. Meu irmão, ó, convoca. Agora sim o Senado aparece. Gente, é o único momento que o Senado aparece. O presidente do Senado, dos 81 senadores, tá? É o único período que ele aparece. Fechou?
Perdão, pessoal. Então, terminando também, né? Ó, o presidente do Senado, primeira vez que aparece aqui, tá? Quando o presidente da República ele manda a treta do Estado, ele manda para o Congresso Nacional, beleza? Quem faz o controle político? Congresso Nacional. Aqui de recesso, os caras estão tudo de férias. Fala férias não, tá, gente? Fala recesso parlamentar, mais chique, né? Aí o presidente do Senado, em 5 dias. É o mesmo trâmite da medida provisória, né? Quando o presidente ele decreta uma medida provisória ali, né, com força de lei, né? Não só eles, não só o presidente do Senado, tá? Isso aqui é um mais profundo, tá, gente? Mas em caso de recesso parlamentar, o presidente da República, ali o presidente da Câmara dos Deputados, né, do Senado Federal, ou a maioria das casas, eles também podem convocar, tá bom, gente? Mas a regra é que o presidente do Senado, ô pessoal, bora reunir em 5 dias. Vamos reunir, tá? Ah, mas eu tô na Suíça, ó, meu irmão, manda o suplente. Manda o suplente, então, né? Mas tem que ir lá. Beleza, pessoal? Gente, não é uma matéria grande, mas e se você dominando isso aqui, são essas as perguntas que caem ali na prova, tá, pessoal? Eles embaralham tudo que cai na prova, eu falei com vocês. Não, bonzão, não. Tem muito exercício que a gente já fez isso aqui. E sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Beleza? Tá? Fechou? Fechou no 10? Deixa eu ver quantos minutos aí. Meia horinha, tá? Rame. Fechou?